Ficar de pé, fazer uma oração. Missionária Cristiana, você pode vir no da arca, por favor, porque a senhora está louvando a Deus. Glória a Deus, Senhor. Querido Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, santo e eterno é o teu nome. Senhor, na noite deste dia queremos te agradecer por mais um dia, Senhor, a qual o Senhor supriu as nossas necessidades, nos guardou e nos livrou de todo mal. Pai, agora o Senhor nos trouxe aqui a este lugar, onde o Senhor nos reunimos, Senhor, para poder, Senhor, estar, Senhor, aprendendo da Tua Palavra, estudando da Sua Palavra, Senhor. Ó Deus querido, que o Senhor possa me conduzir debaixo das Tuas potentes mãos, o Senhor, o Teu Espírito venha me direcionar, ó Deus querido, e que o Senhor possa, ó Deus querido, tomar também, Senhor, ouvidos dos seus servos para que ouçam, e para que juntos, Senhor, possamos, Senhor, estar compartilhando desse estudo. O Senhor traga os que estão vindo para a Tua casa em segurança, livra de todo mal, e nos abençoa nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Missionária Cristiana. Nós vamos louvar o número 1. A igreja me ajude em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza, eficaz bênção sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido para o reinado de amor. Chuva de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dai-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuva de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faz os teus servos piedosos darem virtude e valor, Aleluia. dando os teus dons preciosos do Santo Preceptor. Chuva de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Irmãos, abra Deus. uma palavra do Senhor, do Evangelho de Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19. Lucas 16, a partir do versículo 19. Glória a Deus.
diz assim: ora, havia um homem rico que vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens na tua vida, e Lázaro somente os males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém ele disse: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Aleluia. Sente glorificado Deus. Meus irmãos, na aula passada nós falamos a respeito da morte. Morte física, morte espiritual e morte eterna, que é a segunda morte. Morte física: o corpo desce à sepultura e a alma e o espírito, ele vai, antes de Cristo, ele vai para o seio de Abraão. Correto? E depois nós falamos a respeito da morte espiritual, porque a morte espiritual tem a morte espiritual que ela é temporária e eterna. A temporária é: o ser humano, ele tem a oportunidade, enquanto é vida, de se arrepender dos seus pecados, entregar a vida para o Senhor Jesus Cristo e ter a vida eterna. E a morte espiritual, que é eternamente, é aquele homem que nasce, cresce, morre sem conhecer Cristo, porque nega Ele, e no grande dia ele vai ser julgado e condenado, e vai viver assim para sempre. E a morte eterna, que é a segunda morte. A morte eterna é aquela que o indivíduo, ele desce à sepultura na sua morte, o seu corpo, sua alma e seu espírito, elas vão para o Hades ou o Sheol e aguardará até o dia da consumação do século, o dia do julgamento do grande trono branco, para que assim sejam julgados e condenados pelo Senhor. Hoje, irmãos, eu quero falar rapidamente aqui, eu quero tirar uma dúvida aqui rapidamente. Eu vou ser bem breve. Nossa irmã, esqueci o nome da senhora, Rosemary, nosso pastor Deus também teve algumas dúvidas, e é bom a gente explicar. A respeito de Eclesiastes 12, versículo 7, ou 9, versículo 7, 12, versículo 7. Então, depois os irmãos abrem para mim, e o que acontece? A palavra de Deus fala aqui no versículo 7, o corpo volta ao pó, e o espírito e a alma voltam
para Deus. Irmãos, eu quero explicar uma coisa aqui. Nós, ou particularmente eu, e muitos, acreditam na tricotomia. O que é tricotomia? Eu expliquei aqui, é corpo, alma e espírito. Somos feitos de corpo, alma e espírito. Mas tem os dicotomistas, que espírito e alma para eles é a mesma coisa. Tá? Isso não diverge em nada. Nós cristãos podemos divergir em alguma coisa. Isso não é pecado. Por exemplo, eu creio na volta de Cristo. Eu creio no arrebatamento da igreja. Creio que o Senhor vai nos levar aos ares, como está escrito, e depois voltaremos com Cristo para o milênio. Mas tem alguns irmãos, teólogos também, que não acreditam no arrebatamento. Eles não veem também o arrebatamento, mas eles veem que o Senhor Jesus vai voltar uma segunda vez, e assim tudo será feito. Não é pecado você divergir em alguma coisa. A única coisa que nós não podemos divergir é que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e que Ele ressuscitou, que o sangue dele nos purifica de todo pecado e que Ele está vivo. Isso nós não podemos divergir. Mas em outras questões, como o arrebatamento, como tricotomia, dicotomia, beleza, isso não é pecado nenhum. E nem também a divergir ou falar que o corpo vai ser aniquilado. O corpo não vai ser aniquilado, tá? Alguns, como a Luizana Batista, o próprio Testemunho de Jeová, eles acreditam que o corpo, naquele grande dia, Deus vai ressuscitar, vai julgar e vai exterminar. O corpo vai terminar. Isso seria fácil demais, né, a gente pensar desse jeito. Enfim, então, irmãos, a respeito disso, quando a gente vê no versículo 1, Salomão ele está falando para a mocidade se lembrar do dia da sua mocidade, o jovem se lembrar do dia da sua mocidade, de tudo que é feito, porque um dia nós daremos contas a Deus dos nossos atos. No versículo 7, ele fala que o corpo vai voltar ao pó e o espírito vai voltar para Deus. Correto, vai voltar para Deus, mas a gente tem que entender o sentido. Amém? A Bíblia, irmãos, ela foi escrita em 1600 anos, ela demorou para ser escrita e é juntado todo o cano. E com mais ou menos com 40 homens inspirados por Deus, cultura diferente, pensamentos diferentes. Então nós temos que entender esta base. Segundo, ela foi redigida de outra língua. Então a gente tem que entender isso também. Então Salomão, quando ele coloca o corpo volta para o pó e a alma volta e o espírito volta para Deus, realmente ele falou isso, e é certo, mas só que volta para Deus dar o fim que eles escolheram. Ou seja, Deus tem corpo? Deus é o quê? Então logo Deus não tem boca. Essa colocação que Deus soprou nas narinas do homem, nós temos que entender isso. Nós temos que fazer exegese, a hermenêutica. Por quê? Dá uma conotação. Porque Moisés, quando escreve, ele tenta colocar uma palavra para mostrar o fôlego de vida que Deus deu ao homem. Então Deus é espírito. E os verdadeiros adoradores importa que adorem em espírito e verdade. Os anjos são o quê? Espírito. O único que tem um corpo material se chama Jesus. Então nós temos que entender quando alguma palavra ela é colocada. Por exemplo, Dimas, o ladrão da cruz. Cristo não morreu primeiro do que ele? Sim ou não? Sim. Por que Cristo morreu primeiro do que ele? Para poder a palavra de Deus ser cumprida, para que nenhum osso do seu corpo seja quebrado. Cristo morre. Mas antes de Cristo morrer, o que Dimas fala para ele? Quando lembrares de mim, lembra-te de mim quando entrares. Mas Dimas não morreu? E ele não ia no mesmo dia estar no paraíso? Como é que o Espírito voltou para Deus? O Senhor Jesus Cristo, ele morre.
e ressuscita ao terceiro dia. Se o espírito volta para Deus, no sentido de voltar e ficar com Ele, o que me diz de Cristo ressurreto? E a última, Lázaro não morreu de 4 dias? Como o espírito voltou para Deus e Lázaro volta a vir? E agora é a última, exemplo. Você pega o seu dedo polegar aqui, você machuca e ele vai começar a inflamar e daqui a pouco ele vai necrosar, e o que acontece com ele? O que acontece com o dedo, gente? Ele morre. Ele morre. Nós temos células no nosso corpo vivo. Cada pedaço disso, cada pedaço do nosso corpo, a nossa pele respira, isso tem vida. Quando o médico corta, sai algum espírito do dedo? O espírito continua, correto? Agora, quando essa pessoa ela morre num ataque cardíaco, e muitas vezes corre com ela para o hospital, e naquele momento começa a massagear e dá choque, aquela pessoa volta viva, volta à vida. Qual é a explicação dos médicos? As células ainda estão vivas, e quando as células do corpo ainda estão vivas, você tem a probabilidade de voltar à vida. Mas quando as células estão mortas, você não tem possibilidade de voltar à vida. Então o que eu quero dizer? O espírito volta para Deus, mas naquele momento ele dá o sentido, uns para o lugar de tormento e outros para o paraíso, para aguardar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo na ressurreição. Deu para ficar bem explicado aqui o que eu estou explicando agora, nesse momento? Deu para entender? Então tem coisas que a gente tenta explicar, a gente vai... Eu não estou aqui, nenhum professor ele vai de cabeça. O professor ele estuda. O professor não fica vendo jornal, não fica vendo internet. O professor estuda. A missionária Ana está aí, sabe quanto estuda ainda hoje. Então, a gente vai e tenta de alguma melhor forma explicar isso. A gente vai pegar um texto isolado, muitas vezes, para a gente poder dar aquilo. Aí a gente acaba, não tem como. Entendeu? Deu para explicar mais ou menos? Mas se os irmãos acreditam que o espírito e a alma é a mesma coisa, não tem problema. Até porque a alma ela tem uma função e o espírito outra, mas andam. Então a alma é o que dá sentido, ou seja, a alma é que nos faz pensar, que nos dá sentimento, a alma que nos faz comunicar com o homem, mas a alma não nos comunica com Deus. O que comunica com Deus é nosso espírito. É por isso que o apóstolo Paulo vai falar em 1 Coríntios, que o Espírito de Deus testifica ao Espírito do homem que ele é filho de Deus. Amém, meus? Então, aquele mesmo procedimento da aula passada, as dúvidas os irmãos anotam, tá? E a gente vai assim, cada assunto a gente vai tentando responder da melhor forma possível. O que eu não consegui responder, irmãos, é porque a Bíblia não me dá respaldo para isso. Tá ok? Então a gente vai até onde a gente pode falar. O que é o estado intermediário? Vamos lá, estado intermediário. O estado intermediário, o local onde ficam as almas e os espíritos, todos que passam pela morte física, quer salvos ou não, em Jesus Cristo, até a ressurreição de ambos. Vamos estar vendo lá em Daniel 12:2. Irmãos, fica com a Bíblia aberta. Vamos estar falando, tem uma hora aí para a gente ir tranquilo. Local onde ficam as almas e os espíritos de todos que passam pela morte física, quer salvos ou não em Jesus Cristo, até a ressurreição de ambos. Daniel 12:2 vai dizer assim: muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então Daniel já está profetizando já há 1000 anos atrás, né, a respeito de que vai acontecer
acontecer no grande dia do julgamento. Vamos lá. 2. Antes da morte e ressurreição de Jesus Cristo, o espírito e a alma de todos que morriam iam para um lugar no seio da terra, chamado Hades em grego ou Sheol em hebraico. Está aqui em Lucas 16, 22, que acabamos de ler. 3. Neste lugar havia uma separação, um abismo intransponível entre os dois povos, salvos e não salvos. Salvos e não salvos. De um lado o Hades, o Sheol, o lugar de sofrimento, e do outro o paraíso, o lugar de consolo, que é o local que permanece o homem interior até a ressurreição. A Bíblia chama também de casa de ajuntamento, está lá em João 30, 23. O corpo físico volta para a terra, o pó, sepultura, cova, túmulo, keber, em hebraico, está lá em Gênesis 19, capítulo 3, versículo 19, parte B. Meus irmãos, vamos entender aqui uma coisa. Esse lugar que nós chamamos de seio de Abraão, para tirar esse contexto, né, da palavra de Deus, para poder dar essa ênfase dessa palavra, seio de Abraão, onde as pessoas iam descansar quando elas terminavam a sua jornada aqui nessa terra. Alguns acham que essa passagem é uma parábola, é um ponto que Jesus fez para poder explicar o que vai acontecer com os justos e com os injustos. Outros creem que é uma passagem como eu acredito tanto que na Bíblia você não vê escrito parábola nela. Então nós creemos nisso. Então, depois do pecado do homem, e que houve toda essa situação que nós conhecemos, Deus ele vai lançar tanto o seio do Abraão, quanto o Hades ou o Sheol, e depois a gente vai explicar que no inferno tem uma colocação, colocaram em algumas traduções uma colocação errada. Deus o coloca abaixo do centro da terra. Não sabemos o local, é algo espiritual. Mas antes de Cristo, esses dois lugares estavam abaixo, não estava acima o seio de Abraão. É por isso que quando nós vemos aqui, Lucas 20 vai dizer o quê? Que tinha um abismo intransponível. O que é a palavra intransponível? É que não pode ser adentrada. Não tem como passar. Então, quando o mendigo, o rico, ele vê Abraão e vê lá Lázaro, que não é mais chamado de mendigo, ele é chamado de mendigo enquanto vida, mas para Deus ele é chamado pelo nome, Lázaro. Então há aquela barreira, há aquele abismo que ele não pode passar para lá, e nem Abraão pode passar para cá para salvar. Então, o seio de Abraão, que também é o paraíso, era embaixo. Depois vamos falar sobre isso. Só depois Cristo leva ele para cima. Tá ok? Vamos lá. 4. A palavra Hades ou Sheol tem sido traduzida incorretamente em algumas passagens bíblicas pela palavra inferno. Inferno é uma palavra de origem latina que quer dizer inferno, que significa as profundezas ou um mundo inferior. 5. A palavra inferno na forma hebraica quer dizer Tofet, ou também vale de Rino, que na forma grega é Guiena, lago de fogo. Era um lugar literal
existente no Vale de Rinom, os israelitas apóstatas queimavam seus filhos em sacrifício ao deus Moloque, um deus pagão. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 28, versículo 3. E também capítulo 33, versículo 6. Ficava fora da cidade de Jerusalém e servia para colocar lixo da cidade também o local onde queimavam os corpos dos animais criminosos mortos, pelo fato de o fogo estar sempre aceso. Abram comigo lá em Jeremias, capítulo de número 7, a partir do versículo 31. Jeremias 7, 31. Diz assim: e edificaram os altos de Tofete, no vale de Ben-Rinom, o bem aqui quer dizer filho, para queimarem em sacrifício seus filhos e as suas filhas, algo que nunca ordenei, nem me passou pela mente. Então Deus nunca aprovou isso. Tá? Às vezes as pessoas perguntam assim: por que Deus no Antigo Testamento Ele permitiu que matasse criança, matasse jovens, né? O exército de Israel, como aconteceu quando ele falou com Saul, vai lá e mata o rei, mata todo mundo, criança, mata todo mundo. Quando nós olhamos assim, é um Deus muito violento do Antigo Testamento, né? Não é um Deus de amor, não é um Deus de compaixão. Mas não, irmãos, aconteceu que Deus, na sua suprema onisciência, na sua suprema onipresença e sabedor de todas as coisas, se Ele deu essa ordem, é porque Ele viu que os mesmos que eram pequeninos se levantariam e iriam contra o seu povo para matar e para tentar dizimar o povo de Israel. Da onde veio toda a descendência, veio a lei, veio a graça, veio a salvação. Então, por isso que é muito importante estudar a palavra de Deus. É muito importante fazer um seminário, estudar. Porque aí, irmãos, nós não jogamos palavras ao vento. Então, aqui, irmãos, Jeremias está falando, ou seja, nos primórdios, antigamente, esse vale, ele foi feito do lado de fora de Jerusalém. E o que ele servia? Ele servia para queimar os lixos. Só que na época, Jerusalém, nós sabemos que o povo de Israel sempre foi apóstata. Eles sempre se desviavam da palavra de Deus, da presença de Deus, para servir outros deuses. Isso aí é desde o Egito. Então nós sabemos disso. Então eles pegavam seus filhos e sacrificavam ao deus Moloque. Havia uma estátua, tá bom? Era corpo de homem e cabeça de touro. Ele ficava com as mãos abertas, assim desse jeito. E as crianças eram colocadas aqui, o fogo embaixo. E as crianças escorregavam e ali elas eram queimadas vivas. Ao ponto de muitas vezes eles tocarem tambor para sufocar o gemido daquelas crianças. Então, irmãos, o Vale de Rinom era para isso, para jogar lixos, bichos mortos até. Enfim, quando chega na época de Cristo, em Marcos 9, eu quero ler aqui para os irmãos rapidamente, Marcos 9, versículo 44, abre para mim alguém rapidamente, Marcos 9, 43 e 44. Então, no tempo de Jesus, o que acontece? Era a mesma coisa, só que já não sacrificavam mais ao deus Moloque, mas era tanta quantidade de lixo, eram homens que eram crucificados, que não tinham direito a sepultamento, homens que eram ladrões, e etc, né? Homens que eram pervertidos e que eram julgados e condenados por Roma, era jogado ali, e tanta quantidade de lixo era,
que o fogo não se apagava. E Jesus, ele dá até um exemplo, lê para mim 43 e 44, por favor, para dar um exemplo de como será o Guiena, o lago de fogo e enxofre. Por favor. Pode ler. E se tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrar de maneta na vida do que ter nas duas mãos. Ireis para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Então Cristo, preste atenção, o povo naquela época era um povo leigo. Muitos não tinham uma lei em suas mãos, eram os sacerdotes que liam, ou eles tinham que ir na sinagoga para ouvir a palavra de Deus. E Cristo muitas vezes tinha que falar por parábolas para os seus escolhidos entender o que ele estava dizendo. Mas muitas vezes eles não entendiam. Então Cristo, às vezes, eles tinham que dar exemplo daquilo muitas vezes que estava na sua frente, como agricultura, plantação. E para ele agora explicar e dar um exemplo de como será o tormento eterno, ele vai mostrar. Vocês estão vendo o vale de Rinom? Vocês veem que o fogo nunca se apaga, que o verme não morre. Isso será naquele grande dia. Ele está dando esse exemplo. Vamos lá. 6. O inferno também confundido com um lugar definitivo chamado na Bíblia de lago de fogo e enxofre. Este ainda não foi inaugurado. É aquilo que eu falei na primeira aula, missionária Cristiane. Aquilo que eu tinha falado naquela hora, na aula passada. Ele ainda não foi inaugurado. Os primeiros a serem lançados no lago de fogo serão a besta, o anticristo, a besta, que é o anticristo, e o falso profeta. Em seguida, após o milênio, o diabo, e depois todos os que rejeitaram a salvação em Jesus Cristo. Abra para mim em Apocalipse 19, 20. E o pastor Roberto abre para mim em Mateus 25, 41. Isto é, o inferno é o estado final do sofrimento. Quem achou Apocalipse 19, 20, lê para mim, por favor. Eu vou ganhar tempo aqui, então. Mas a besta foi presa, e com ela foi preso o falso profeta, que com os sinais feitos diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que queima com enxofre. Pastor, por favor, 25, 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então, irmãos, nós vemos que o lago de fogo Guiena, ele ainda não foi inaugurado, ok? Então, muitas vezes a colocação do inferno aqui é colocado às vezes errado. Então, os estudiosos, eles colocaram o Hades, por exemplo, no grego, quando foi escrito o Novo Testamento. Então, os escritores, os autores, quando eles aplicam Hades, para eles poderem pegar uma referência para poder que entendamos, ele teve que ir na mitologia grega. Não, irmãos, preste atenção. Não que isso é exemplo de acreditar nisso. Isso é um exemplo. Pegou o Hades porque, na visão dos gregos, o Hades, como nós conhecemos, como Apolo, Zeus, são deuses, não é isso? Então o Hades para eles era um lugar profundo de sofrimento das almas, que era uma penitência.
Então, para os gregos, o Hades tinha dois estágios, um lugar que era de sofrimento e o mais profundo que era de sofrimento ainda. Então, o escritor ele pega e coloca como Hades no grego para poder nos amostrar o que nós viemos entender, que é comparado ao que Deus tem para os injustos. O lago de fogo e enxofre é comparado, porque na época todos eles tinham esta língua. Quando Alexandre o Grande ele helenizou tudo, helenizar é trazer a língua, tá? Então Alexandre o Grande ele helenizou com a cultura greco-romana, tá? Na época os romanos eles continuou com a língua grega, tá? Que foi aquela greco-romana, mas também tinha a língua aramaica, que quando eles vão para a Babilônia, e muitas vezes quando eles foram subjugados pelos inimigos sírios, então o hebraico original, ele se extinguiu. Hoje é difícil você ver um hebraico original. Então o que aconteceu? Virou o aramaico. Foi um hebraico misturado com outras línguas. Então ficou o aramaico. Jesus falava em hebraico, aramaico e grego. Paulo também. Então eles vão pegar esse exemplo para poder dar um exemplo do lago de fogo e enxofre. Já os judeus, os rabinos, né, que traduziram a Talmud é o quê? É os cinco livros da Bíblia, o Pentateuco, que é a Talmud. Então eles botaram como Sheol, ou seja, eles entenderam que era uma sepultura. Embora os fariseus creem na ressurreição de mortos, nos anjos, mas os saduceus não criam. Amém, irmãos? Até aqui alguma dúvida a respeito disso? E 7, para finalizar o estado intermediário. Após a morte de Jesus Cristo, houve uma mudança de lugar no estado intermediário. A gente vai falar sobre isso. Irmãos, alguma dúvida? 2 pessoas para nós podermos tirar as dúvidas. Alguma pergunta, alguma colocação? Se tiver alguma colocação, irmãos, pode colocar. Então inferno. Eu entendo que o Hades é o inferno. Só que o inferno que nós pregamos é o Hades transliterado. O inferno. Então, mas o inferno que a gente fala vai para o inferno, é para o Hades. Isso. Não é no lago do enxofre. Porque o que? Não, o lago de enxofre é um quinina. Mas o que a gente prega sobre o inferno é isso. Então, é o intermediário ainda. Isso, é o inferno. O que eu conhecia, que a gente conhecia, não é que esteja errado. É porque o inferno ele vem do latim, ele não vem do grego. Ele também não vem do hebraico. Então, eu não vou dizer nem os teólogos, mas um dicionário, o senhor pode falar no dicionário sobre ele, eles deram essa colocação de inferno, ou seja, quer dizer profundezas. Ou seja, em Gênesis, a palavra de Deus nos diz, o Espírito de Deus parava e se movia sobre as águas, e outras traduções sobre o abismo. Ou seja, pode ser tanto mar, a água, como abismo, um lugar profundo, né, de maior profundeza. Mas são coisas mínimas. Mas nós entendemos como um inferno, né, um lugar que as almas vão, lugar de sofrimento, e esperar até o grande dia do julgamento, o dia da ressurreição dos mortos. Então, não há muita semelhança, ou muita diferença, quer dizer, não há muita diferença. É mais por causa dessa pequena diferença, né, que se diz lugar profundo, ou abismo, né, que se diz. Ou seja, quer dizer, um local que é visível, que é palpável. Já aqui o Hades, ele quer dizer um lugar intransponível. O que é um lugar intransponível? A gente consegue, nesse momento, tocar no reino espiritual? Alguém consegue tocar? A gente consegue agora entrar no reino dos céus? Então é por isso que dá essa conotação de inferno no latim, que seja algo visível, né?
aquelas profundezas que a gente olha no centro da terra, aquela rachadura. Tá ok? Mas o que nós aprendemos, como o nosso pastor falou, é o inferno. Vamos lá. Vamos no sentido dos que morrem salvos. Ao morrer, Jesus Cristo esteve 3 dias e 3 noites no interior da terra e anunciou aos espíritos a sua vitória. Vamos abrir lá em 1 Pedro 3,18. Vamos abrir em 1 Pedro 3,18. Vamos lá, 3,18. E peço ao irmão que abram para mim em Mateus 12,40. 1 de Pedro 3,18 ao 20. E Mateus capítulo 12, versículo 40. Paulo também nos revela que Jesus desceu ao interior da terra, que está lá em Efésios 4,9. Outro abre para mim em Efésios 4,9, por favor. Quem já abriu 1 de Pedro, abre para mim, lê para mim por gentileza. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou um Espírito em prisões. 20 também, aos quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pelas águas. Glória a Deus. Mateus 12,40, quem achou? Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Amém. Então, irmãos, o que é isso? Jesus desceu e pregou aos espíritos que estavam em prisão. Segundo os nossos historiadores, Cristo, após ele morrer literalmente como homem, ele vai descer essas profundidades. Ele vai até o seio de Abraão e ele vai até o Hades, o inferno. E ali ele vai mostrar para o seio de Abraão, para aqueles que estão lá, os justos, que creram nele antes dele nascer, antes dele vir ao mundo, que ele tinha vencido a morte e que ele na cruz do Calvário pagou todos os seus pecados. E também pregou aqueles que estavam lá no mesmo tempo, que não creram no Messias, aquele que há de vir, que não obedeceram à palavra de Deus. E ele venceu a morte. E que por causa da obediência, eles seriam condenados. Isso é o que chega mais perto do que nós podemos explicar. E eu vou ir mais à frente, daqui a pouco eu vou falar que ele vai levar cativo o cativeiro. Então, quando Cristo ele desce, não é para escarnecer, não é para zombar, ele vai para mostrar a sua vitória sobre a cruz, sobre o pecado, levar esperança para aqueles no seio de Abraão, que haveria ressurreição dos mortos, que eles estariam na presença de Deus, até porque ainda não estão, mas estarão, estão no lugar descansando, no paraíso, aguardando, e vamos falar sobre isso. E Paulo, ele foi até esse lugar.
lugar também, que vamos falar mais à frente. Paulo falou desse terceiro céu porque ele esteve lá também. E ele vai dizer que viu coisas inefáveis, que não é bom falar aos homens. Em Efésios 4:9, Paulo vai dizer assim para a igreja: por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ou seja, Cristo pega o seio de Abraão, que está no centro da terra, e ele transfere para cima, nos lugares celestiais. É isso que Cristo faz. Mas nas minhas palavras, irmãos, parece simples, mas o mesmo poder que Deus usou para criar toda a sua criação, todo o poder que Ele usou, foi o mesmo poder que Cristo usou para transportar essa gente toda para cima, ou seja, a alma e o espírito. Então, tudo que Deus faz, até a nossa salvação, até Ele colocar em nós o seu espírito e nos transformar, Ele usa o seu poder. Porque sem poder Ele não poderia fazer. Então, Ele pega e Ele transporta o seio de Abraão, que é, hoje conhecemos como o paraíso. E Ele vai conceder, concedeu, ou seja, Ele não vai conceder, Ele deu, concedeu. E o que é esse concedeu dons aos homens? Será que Ele fala em línguas? Será que Ele pegou aqueles homens e vocês vão profetizar? Ele concedeu a eles o dom de serem feitos filhos de Deus. Paulo fala isso em 1 Coríntios, a gente vai falar isso aqui. Então foi isso que Cristo fez. Ele leva, prega em prisões, Ele vai lá, triunfa sobre a morte, prega aos espíritos a sua vitória e leva cativo o cativeiro, ou seja, o seio de Abraão ele transporta para os céus. Jesus foi no paraíso, que então ficava no Hades, ou no Sheol, separando apenas por um abismo intransponível, que a Bíblia chama de seio de Abraão, local onde ficavam antes da morte de Jesus Cristo o espírito daqueles que morreram desde Adão, na esperança que eu falei, da ressurreição com Deus. Está lá em João 24. Na sua ida ao seio da terra, Jesus efetuou uma grande mudança neste lugar. Ele levou o cativo o cativeiro para um novo lugar nas regiões celestiais. Efésios 4:8, o que nós acabamos de ler. Cumpriu-se o que Jesus diz em Mateus 16:18. O que Jesus disse em Mateus 16:18? E as portas do Hades, do Sheol, do inferno, não prevalecerão contra a minha igreja. Irmãos, eu vejo pregadores, homens falando asneira, heresia, dizendo que o inferno vai se levantar e não vai prevalecer contra a gente aqui na terra. Irmãos, o inferno é um estado, não é um local. Outra, o inferno não tem poder para se levantar contra ninguém. Segundo, o que está lá são almas de pessoas que desobedeceram a Deus, que rejeitaram a salvação de Cristo. O diabo, ele não está no inferno. Os seus demônios não estão no inferno, eles estão por aí, nas regiões celestiais, abaixo do céu e acima dos homens.
O diabo não tem chifre, não tem rabo, não tem barbinha, não é vermelho, é um anjo decaído que se transformou em um demônio. Então as pessoas falam, inferno, não, virou jargão isso. Jesus está dizendo, a morte espiritual e eterna não vai alcançar a minha igreja. A morte não vai te levar, pastor Roberto, para o inferno. A morte, missionária Carmen, não vai ter poder de te levar para o inferno. Irmã Rosimério, a morte não vai prevalecer contra a tua vida enquanto você estiver em Cristo Jesus. Então é isso. Ele falou, a morte não prevalecerão contra a minha igreja. Glória a Deus. 4. Paulo esteve neste lugar depois da mudança no paraíso ou terceiro céu. Vamos ler lá em segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Os versículos são de 2 a 4. Eu vou estar lendo aqui para os irmãos. Diz assim, versículo 2: Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, e se isso foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Eu sei que esse homem, se no corpo ou sem no corpo, não sei, Deus o sabe. Versículo de número 4. Lê para mim, irmãos. Me fugiu, saiu daquele lugar onde eu coloquei. Vê quem está lendo aí, lê para mim. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. Amém. Está saindo aqui o que eu coloquei, tá, esse telefone deu útil. Então, ou seja, Paulo esteve neste lugar. O apóstolo Paulo esteve lá, no terceiro céu, aonde há a presença do Altíssimo. E lá ele viu coisas inefáveis. O que é coisas inefáveis? Coisas que você vê, mas você não consegue falar, você não consegue ter uma noção de que é aquilo, você não consegue descrever de tão maravilhoso que é aquele lugar preparado para nós, de tão esplêndido. É por isso, irmãos, que doa o que doer, permaneça na presença de Cristo. Permaneça, está sendo perseguido, está sendo caluniado, está doente, vendo enfermidade, está passando necessidade, irmãos, continua, porque quando nós estivermos lá, isso aqui vai ser fichinha para nós, não vamos mais nos lembrar dessas situações que passamos aqui, mas vamos lembrar das obras que fizemos, das coisas maravilhosas que Cristo fez por nós. 7. 5. Neste lugar, no paraíso, o salvo tem a plena consciência de seu estado. Vamos lá para Apocalipse 6:11. Apocalipse 6:11. Apocalipse 6:11 vai dizer assim: Então cada um deles foi dado uma veste branca. Lhe foi pedido que repousassem ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos que os seus conservos, os seus irmãos que iam ser mortos como ele tinha sido. Ou seja, eles pediram a Deus, eles falaram: Senhor, até quando o Senhor não julgará? Dá um versículo acima, depois de é o 10. Até quando o Senhor não julgará, o Senhor não punirá os nossos assassinos? E aí a palavra, que aguentassem mais um pouco, já tinham recebido a veste de salvação, mas para que eles aguentassem mais um pouco, até que o restante dos que estavam na terra, a palavra está dizendo aqui, para que se completasse o número
dos seus conservos e irmãos que iam ser mortos como ele tinha, ou eles tinham sido. Vamos virar aqui a paginazinha, quem tem, o 6. Agora o paraíso está na presença de Deus, Apocalipse 6:9. Paulo descreve este lugar como incomparavelmente melhor. Está lá em Filipenses 1, versículo 23. Apocalipse 6:9 diz assim: quando o Cordeiro quebrou o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Então são as almas que estão aguardando ali no paraíso. Vamos lá, o 7. O paraíso é um local de descanso para os crentes salvos. Está aqui em Apocalipse 14, vamos lá, versículo 13. Estão aguardando a ressurreição quando ganharão um corpo imortal para viverem para sempre com Cristo. Então o paraíso é um local de descanso para os crentes salvos. Vou ler aqui Apocalipse 14, 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreva, bem-aventurados os mortos que desde agora morreram no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. E aguardando a ressurreição para nos dar um corpo imortal. Está lá em 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 16 e 17, que diz assim: porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com Ele. Amém, meus irmãos? Vamos lá, alguma pergunta, alguma colocação? Então vamos lá. Aí eu tenho. Então vamos Eu falar. não consegui entender. Rapidinho. Fala. Eu não consegui entender ainda a parte lá do. Na parte que o senhor falou que era heresia. Falar que o inferno vai se levantar, que o diabo. Está bem confusa essa parte aí de inferno, né? Vamos lá. Mas aqui na palavra também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então quando a gente olha dizendo que o inferno se levanta, a reunião sobre a reunião do inferno, isso é heresia? Está errado, é heresia. Está errado? Heresia, porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão. Por quê? Porque os únicos que estão nesse momento no Hades, vou botar inferno. No inferno, ou seja, são as almas que rejeitaram o Messias e que não se desviaram dos seus pecados, morreram em seus pecados. Eles foram para o inferno, estão lá, aguardando, a alma espiritual, aguardando o dia do grande trono branco. Então, o dia da ressurreição, o dia do julgamento final. Correto? Correto. Como que as almas dos que pecaram foram para o inferno, é elas que vão se levantar contra nós? Elas têm poder de sair do inferno e vir aqui te ameaçar, atrapalhar os seus planos? Não tem cabimento. Então são jargões que a gente pega e a gente vem trazendo, a gente vai vendendo um peixe do outro, entende? Então a Bíblia, ela está aqui para nós tirarmos dúvida. Então quem se levanta contra a obra, contra as pessoas de Cristo,
é o diabo e seus demônios. O que Jesus ele vai falar em João? Ele vai dizer para os discípulos: saiamos daqui, porque eu não tenho nada com ele, porque vem aí o príncipe deste mundo. Então Satanás ele é príncipe deste mundo. Embora o mundo seja de Deus, criação de Deus, é tudo de Deus, Deus deu a ele autoridade para fazer o que ele quiser neste mundo, não tocar na sua igreja, embora nós temos um exemplo de Jó, que ele mesmo mata o filho de Jó, é ele mesmo que manda fogo do céu cair, o Satanás, está lá escrito. Então, irmão, se você pensa que o diabo ele cura, tá? Isso aí se chama, são milagres de enganação, que o próprio apóstolo Paulo ele vai falar isso. Ele pode fazer sinais de mentira, ele pode fazer fogo cair do céu, e o apóstolo Paulo ainda vai falar melhor, e se possível ele enganaria até os escolhidos. Então quantos estão sendo escolhidos? Então, missionária, no inferno está a alma dessas pessoas, a alma dessas pessoas que infelizmente morreram sem a salvação. Então o inferno não se levanta contra mim. Quando Cristo fala, e a porta do inferno não se levantará contra a minha igreja, ele não terá vitória, ele está dizendo da própria morte. A senhora está me entendendo? As almas não vão para lá, minha igreja não será abalada, elas não vão para lá. A senhora me entendeu? Mais alguma dúvida? Mais alguma colocação? Mas eles estão lá no inferno, sendo atormentados por quem? Então, quem é o criador do inferno? Deus. A Bíblia não diz que eles estão pegando fogo no inferno. Diz que eles estão em tormentos. Agora, que tormentos é esse, irmãos? Eu não posso te explicar. Se uma pessoa vai preso e ela vai para a cadeia, o que elas dizem que é lá dentro? Que elas não querem voltar nunca mais. Não estou falando sem vergonha não, que é preso 1, 2, 3 vezes e está lá dentro. Imagina. Propriamente, né? Da alma que está lá, sabendo onde está, o lugar que está. Eu não posso explicar, senhora, o que é. A Bíblia não me relata isso. Eu não sei dizer que tipo de tormento é esse. Na televisão você vê até no próprio Apocalipse, o rei foi para lá, o indivíduo, né? Aí estava pegando fogo, ele falou com Abraão, a gente vê isso tudo. Mas fala que eles estão em tormentos. Eu não sei explicar que tormentos é esse. E nem vou me ousar a falar isso. Mas Cristo fala do Guerena. Ele fala do lago de fogo e enxofre. Então esse a gente tem, na perspectiva bíblica, que existe um fogo que não se apaga e o bicho não morre. Amém? Isso aí, pastor Cleomida, fazer pergunta mesmo para a gente, pô, gosta assim. Tem que fazer pergunta, irmão, senão a gente não vai. Aqui é uma aula, mas é dinâmica. A gente tem que estar falando, alguém que você tem uma colocação que você pode me ajudar aqui. Então, assim, não sabendo qual é a tormenta, pode dizer que tem demônio. Não, demônio não, porque os demônios não vão para o inferno, os demônios vão para o lago de fogo. Um grande dia. Vamos lá, vou voltar de novo lá. Tem como? Lá no 6, e o lago de fogo e enxofre, este ainda não foi inaugurado. Os primeiros a serem lançados no lago de fogo serão a besta, que é o anticristo, e o falso profeta. Em seguida, após o milênio, depois que Cristo reinar 1000 anos nessa terra, e nesses 1000 anos, a Bíblia diz que o diabo estará em algemas, e depois será libertado para um pouco de tempo, a tentar alguns, e depois ele será lançado. E o diabo, depois todos que rejeitaram a salvação em Cristo Jesus. Mais alguma dúvida? É o Apocalipse, ele é assim,
pouco complicado, é um pouco complexo, né? É por isso que está bem resumido aqui, para a gente poder entender. Mas o mais importante é entender para onde nós vamos. O que vai acontecer com as pessoas que infelizmente não querem aceitar Cristo. Então o Apocalipse, para nós, não é motivo de terror e de medo, tá, irmão? Não para nós, mas é um motivo de gozo e alegria Cristo ter deixado isso aqui para nós. Porque senão nós estaríamos batendo cabeça, só teríamos o que Paulo escreveu. Agora vamos lá. Vamos aqui no sentido dos que morrem sem salvação. O estado intermediário dos que morrem sem salvação já é um lugar de tormento e ranger de dentes. Tá? Então, o estado intermediário dos que morrem sem salvação já é um lugar de tormento e ranger de dentes. 2. Neste lugar não houve mudanças após a morte de Jesus e a sua ida ao seio da terra. Então, neste lugar não houve nenhuma mudança, correto? Só no seio de Abraão. 3. O Hades, ou Sheol, está reservado para todos os que morrem sem salvação em Jesus Cristo. Dará os seus habitantes no juízo final para serem julgados e lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Vamos estar vendo aqui Apocalipse capítulo 20. Vamos estar vendo aqui Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 13. Apocalipse capítulo 20, versículo 13. Lê para mim, por favor. Eu, para os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a gente vê que foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, meus irmãos, nós entendemos que a nossa obra nessa terra aqui, ela tem que ser feita com amor e carinho. A obra de Deus não é de qualquer jeito. A obra de Deus, eu não só estou dizendo no sentido dentro aqui do templo, da igreja, mas fora também. Entendeu bem? Então, por exemplo, muitos poderiam estar aqui aprendendo. E por que não estão aqui aprendendo? Para tirar as suas dúvidas. Porque todos nós, irmãos, pastores, reverendos, eles todos os dias eles aprendem com pessoas que estudaram e estão ainda acima deles, estão ensinando, estão pregando, e a obra de Deus, ela tem que ser excelente, embora sejamos falhos, muitas vezes cansados, fracassamos em algumas coisas, mas Deus vê a intenção do seu coração. Deus vê que você vem para a obra deles. Deus vê que, embora o Hélio ontem passando mal, Hélio estava ali na porta, hoje o Hélio está aqui aprendendo a palavra de Deus. Então é a obra. Então naquele grande dia, aqueles que assassinam e não se arrependam, né, os adúlteros, os afeminados, os bêbados, todos aqueles que não se arrependem das suas obras, eles, principalmente os falsos profetas, principalmente aqueles que dizem que são e não vivem o que são. Então, irmãos, é algo muito sério, porque agora nós não estamos só transgredindo uma lei, e mesmo assim o escritor aos Hebreus ele vai dizer que aquele que pecava contra a lei de Moisés, com uma ou duas testemunhas, eles eram julgados e eram condenados. Quanto
quanto mais aqueles, eu vou ver aqui daqui a pouco o versículo, eu achei para mim, pastor, bota aí comigo aí, quanto mais aqueles que pisarem no sangue de Jesus Cristo, ou aqueles que profanarem o sangue de Cristo, quanto mais aqueles que profanarem o sangue de Cristo. Então, irmãos, é por isso que eu sempre bato na tecla. Qualquer coisa que nós formos fazer, olha para a cruz, olha para Cristo. Nós não devemos só lembrar dele na Santa Ceia. A Santa Ceia nós lembramos do seu sacrifício e daquilo que ele fez na redenção, mas olha para ele todos os dias o que foi feito. A maior obra que existe dentro deste cânon de 66 livros é a obra redentora de Jesus Cristo. Foi ali que ele nos salvou, foi ali que ele nos poupou de entrar no lago de fogo e enxofre. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Achou, pastor? Lê para a gente, por favor. Hebreus 10, 21. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Repete esse versículo, por favor, pastor. Hebreus 10, 29. 10, 29. Agora deixa eu fazer uma pergunta rapidamente. Irmãos, eu ainda tenho 10 minutos, eu comecei 7h40. Então eu vou terminar rápido aqui e vou encerrar. Mas eu preciso falar isso. São 8h52. 8 minutos eu preciso falar uma coisa. Irmãos, a gente vê cada tipo de campanha, embora isso seja antibíblico, mas a gente vê um tipo de campanha que agora as pessoas elas extrapolaram. Por exemplo, o sangue do cordeiro. Aí pega um saquinho, bota um suco de uva para dizer que aquilo é o sangue de Jesus Cristo. Irmão, isso é uma profanação ao sangue imaculado que jorrou naquele lugar. O sangue do cordeiro está na minha porta. Aí vai lá em Êxodo 12, aí está dizendo que o sangue de um animal está na tua porta, que já foi abolido, que acabou o sangue de animais, agora foi o sangue do Filho de Deus. Acabou de ler, quanto mais, isso é profanação. Eu vou trazer um estudo aqui de seitas e heresias, eu vou trazer um estudo aqui sobre dízimos e ofertas, eu vou trazer, irmãos, porque é importante para nós. Então é por isso que às vezes, irmãos, a gente tem que estar apontado na Bíblia. Eu não sou obrigado a concordar com às vezes pregadores que estão pregando coisas, eu não sou obrigado a levantar a mão e dar glória a Deus, eu não vou ser obrigado, eu não sou obrigado. Pode me chamar de chato, pode me chamar de santão, sabedor, o que quiser chamar. Eu só não quero um dia que Cristo fale para mim: apartai-vos de mim. Você expulsou o demônio, pregou a minha palavra, mas na hora que tu tinha que fazer, você não falou, você foi covarde, omisso. Eu não quero isso para mim. Então a gente temos que ver muitas coisas que estão acontecendo na nossa igreja, certos tipos de campanha, certos tipos de coisa que fazemos. Tem muitas igrejas que está igual o Edir Macedo, fala dele pra caraca, mas está igualzinho. Está igualzinho o Edir Macedo, está igual o Tingo, está igualzinho o Agento Duque, está igualzinho o dos boi lá, esqueci o nome dele, o apóstolo Valdomiro. Então, irmãos, temos que entender isso. Temos, nós que somos assembleanos, nós que amamos a palavra de Deus, irmãos, temos a obrigação de prestar atenção nessas coisas. Amém? Vamos lá, para a gente terminar. O espírito e a alma aguardam a ressurreição do corpo para a vergonha dos dias eternos. A gente já leu Daniel 12:2. Após o milênio, no Hades e no Sheol, o não salvo está consciente, tem o pleno conhecimento do seu estado. Está aqui em Lucas 16:24, então a gente sabe que a gente vai ter pleno conhecimento, tanto no paraíso como
no inferno, de tudo aquilo que nós fizemos. Então depois não adianta falar, Senhor, me perdoa. Senhor, eu não sabia. E eu vou dizer mais. Deus fez uma coisa maravilhosa para nós, quando Ele falou lá para o Daniel. O que Ele falou para Daniel? Que as profecias, elas iam diminuir por causa do aumento da ciência. A internet é uma bênção de Deus. Por que ela é uma bênção? Porque hoje você não pode dar um culto testamente, você está podendo ver. Hoje o pai está abusando de um filho, hoje tem um telefone para você gravar. Hoje alguém está abusando da sua esposa em casa, tem algo para poder gravar, porque senão como é que é? Minha palavra conta dele, até fazer perícia. E eu ainda vou falar sobre isso aqui no finalzinho. Como nós vamos ver a Cristo vindo? Daqui dá para a gente ver em Jerusalém vindo? Tem como a gente ver ele, mesmo se ele tiver uns 300 metros de altura, né? Se ele tiver, será que vai dar para ver Cristo? Como que vamos ver a Cristo vindo? Fica essa pergunta para os irmãos. Amém? Vamos lá. Para terminar aqui. Doutrinas que não se encontram nas Escrituras. Evidências reais. Irmãos, eu vou precisar disso que vai ser rápido. A Bíblia não acolhe a doutrina dos livros inspirados do purgatório e da reencarnação. O primeiro é contestado lá em Hebreus 9:27. Morreu, segue-se o juízo. Com a morte é eliminado o período reservado do homem para unir-se ou não ao Senhor Jesus Cristo. Pelo plano elaborado por Deus para a salvação do homem. Está lá em João 3:16-18. Após a morte física, segue-se o juízo. Irmãos, eu quero falar rapidamente aqui do purgatório. Os irmãos sabem o que é purgatório? Como foi criado o purgatório? A gente sabemos que veio da igreja romana. Mas os irmãos sabem me explicar o que é o purgatório? Não, então eu vou dizer rapidamente aqui para os irmãos. Vamos lá. A ideia do purgatório tem as suas raízes no budismo e em outros sistemas religiosos da antiguidade até a época do Papa Gregório I. Porém, o purgatório não havia sido oficialmente reconhecido como parte integrante da doutrina romanista. Depois eu vou explicar isso. Foi por Constantino. Constantino, quando ele assume o Império Romano, é ele que dá o aval e a igreja não seria mais perseguida e a igreja seria ali a linha doutrinária do Império Romano. Mas depois a gente fala sobre isso. Esse Papa adicionou um conceito de fogo purificador à crença, então, corrente de que havia um lugar entre o céu e o inferno, para onde eram enviadas almas daqueles que não eram tão maus, a ponto de merecerem o inferno, mas também não eram tão bons, a ponto de merecerem o céu. Assim surgiu a crença de que o fogo do purgatório tem poder de purificar a alma e todas as suas escolhas, até fazê-la apta a se encontrar com Deus. Olha como é que para ver. Então, o Gregório, ele botou o Papa, que essas almas não eram tão maus para merecer o inferno e não tão bons para merecer o céu. E que esse fogo não era para consumir eles, era para purificar o pecado dele dentro do inferno. Entendeu bem? Então esse era o purgatório. E surgiu a crença do purgatório que tem que purificar a alma, todas as escórias e fazê-la apta a encontrar com Deus. Vamos lá, legadas as razões desse dogma. Buscando a prova da existência do purgatório, a igreja romana, pela algumas passagens bíblicas, das quais extrai apenas falsas inferências, e nada mais entre os versículos preferidos, destacam-se os seguintes. Ou seja, eles pegaram esses versículos para dar a ideia do purgatório.
se alguém proferir alguma coisa, alguma palavra contra o Filho do Homem, será isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será isso perdoado. Nem neste mundo, nem no porvir. Está lá em Mateus 12:32. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. O que é uma palavra frívola? Palavra de escárnio, palavra contra o Espírito, contra Cristo, contra a obra de Cristo, contra a obra de Deus. Mateus 12:32. Digo-vos que toda palavra frívola, isso eu já falei. Agora, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo todavia como através do fogo. 1 Coríntios 3,15. Essa é o versículo que dá mais ênfase a isso. A obra dele queima. Qual é a obra? A igreja. Vamos um exemplo. O pastor Roberto, ele fez uma má gestão aqui. A igreja acabou. Mas a alma dele vai ser salva. Essa é a palavra de Deus que fala. A alma dele vai ser salva. Ele não pecou. A sua obra, ela pereceu. A igreja física, ela pereceu. Correto? A igreja física, não é os homens. Pereceu, esvaziou, acabou, mas não deu para... Eles pegam esse testemunho aqui, eles pegam esse versículo para dizer que a pessoa sofrerá dano, ou seja, a nossa obra sofrerá dano, mas a alma que está no inferno, ela vai voltar, ela vai ser, lá vai ser purificada e vai ser salva. Então esse é o dogma da igreja do purgatório. Uma descrição do purgatório. De acordo com a teologia romanista, o purgatório, além de ser um lugar de purificação, é também um lugar onde a alma cumpre pena, pelo que o fogo do purgatório deve ser temido grandemente. O fogo do purgatório será mais terrível do que todo sofrimento corporal reunido. Então, sim, o fogo do purgatório será pior do que se a gente sofresse aqui na carne, né? O único dia nesse lugar de expiação poderá ser comparado a milhares de dias de sofrimentos terrenos. O escritor católico Mazzarelli faz os seus cálculos à base de 30 pecados vienais por dia, e para cada pecado, um dia no purgatório. Imagine, 30 pecados é um dia no purgatório, prefazendo um total de 1.800 anos, caso o pecador tenha 60 anos de vida na terra, devendo-se acrescentar aos vienais os pecados mortais absorvidos, mas não plenamente expiados. Eu vou parar aqui. Ou seja, a 33 depois de Cristo, a Igreja Católica, ela se levanta por Constantino, nós sabemos isso. Então ele ali vai colocar a igreja, vai parar a perseguição e vai colocar a igreja como a igreja espiritual doutrinária de Roma, e ali os cristãos não seriam mais perseguidos, poderiam pregar a palavra de Deus, poderiam falar de Jesus Cristo, até que Constantino morre e entra um novo Papa. Eu esqueci o nome desse Papa agora, e esse Papa, por política e dinheiro, ele começa a trazer as imagens para dentro da igreja, e ele mesmo começa daqui a pouco a dar ali a ênfase, ou então seria um mandamento, o culto a Maria, que se chama Mariolatria. Então, a partir daquele momento, as imagens entram, Maria é dada como mãe de Deus, e em 593 eles criam o dogma do purgatório. Então, irmãos, nós lemos aqui que a pessoa morrendo no seu pecado, ela tem um destino, é o inferno. E a pessoa morrendo em Cristo é o paraíso. Então, morreu, segue-se o juízo, Hebreus 9:27. Então, não tem essa. Então, em 593, foi por isso que Martinho Lutero se levanta e combate isso, porque Martinho Lutero era um monge, ele estava estudando para ser um papa, e ele combate isso com as suas 93 teses, 97 teses, se me falha a memória agora, irmão. Os irmãos veem 97 teses.
Então, o que acontece? Então, eles ficavam recebendo e eles falavam com o povo: quanto maior a sua oferta, menos tempo os seus parentes ficarão lá. Então, isso é estudo de jardim de infância. Mas o seu contexto é esse. Então, lá para eles, aí eles falavam para ele: ó, lá tem um fogo purificador, e lá purificarão os seus pecados, e depois eles estarão, ou vocês também, se morrerem, estarão. Então, pequem, mas pequem devagar, devagarzinho, sem pecado muito forte, para que vocês não vão para o purgatório e de repente vocês ali vão, e se deixar de pagar, os seus entes queridos vão ser condenados lá. Vamos lá. 3. As duas classes de pessoas que a Bíblia reconhece ao passar pela morte física em direção à casa do juntamento, sem direito agora a nenhuma escolha: os salvos e nem ou não salvos. O ladrão da cruz optou por Cristo em vida, foi direto para o paraíso, a aguardar a ressurreição como justo, está lá em Lucas 24, 43. Então, depois que morrem tanto os salvos como não salvos, eles não têm mais direito a nada. Ou seja, agora dali para lá é com o próprio Deus. Amém, meus irmãos? É com o próprio Deus. Então ficou bem esclarecido. Vamos lá. A reencarnação não acolhido na Bíblia. A Bíblia não fala de reencarnação, fala em ressurreição, e todos irão ressuscitar e não reencarnar. Então, irmãos, o Espiritismo que traz isso. Então, se os irmãos for pegar bem a fundo, em 1800 e alguma coisa, duas irmãs, cada uma tinha 10 anos, e essas irmãs, elas estando dentro de casa, elas escutaram alguns barulhos, né, segundo esse autor, de Síntese e Heresias. Então elas começaram a pensar que era camundongo, rato, isso nos Estados Unidos, que era camundongo, rato, um solto que fazia muito barulho. E até depois que ela viu as cadeiras saírem do lugar, mesas saírem, toalha voando, e elas sempre ouviam uma voz. E elas falavam, e esse espírito, segundo elas, falavam com elas através do barulho. Por exemplo, se você está aí, bate 3 vezes, ele ia lá e batia, segundo elas contavam. Então cresceram, e nisso eles começaram a fazer um trabalho de espiritismo. Só que na Inglaterra já era um fenômeno isso. Entendeu? Então, no espiritismo hoje tem várias classes no espiritismo. Então, no espiritismo você tem cartomante, astrologia, a umbanda, que vem dos africanos, a macumba, que é da origem africana, mas os brasileiros que pregaram, né, os africanos brasileiros que pregaram. Então são muitos, então, são vários signos, né, quem gosta de signo, então cuidado, isso é espiritismo. Eu sou Libra, eu sou de Touro, então cuidado. Então, eu era Libra. Eu também, eu era, né, agora de 19 de outubro. Tu faz quando, pastor? Da balancinha. Sou de quando, outubro? 9 de outubro. Eu sou 19. Agora já é Então, Jesus. então, eles acharam que o espírito nessa ia dar no corpo. Então, como a gente sabe, né, eles ficam aí e tal, então vagando até um dia que eles vão voltar em outro corpo. Alguns acham que vai voltar no rato, no crocodilo, tem alguns que falam que ele até vem cachorro, né? Enfim, então o espiritismo, ele ainda é algo pior, porque o espiritismo são pessoas que falam, que se chama necromancia, que se fala com os mortos, né? Que pegam aquele texto, né? Saul desesperado, vai lá consultar, né, a pitonisa. Aí o que acontece? É Samuel, é um demônio tipificando Samuel, materializando Samuel naquele momento para poder falar com ele. Não era Samuel. Então isso é um dos piores pecados, né, que Deus abomina, a necromancia, né? Então o espiritismo, eles têm essa de estar. E quem foi o autor? O autor dessa foi Allan Kardec. Eu esqueci o nome dele agora, mas o nome dele é um nome americano.
Então, esse homem, ele colocou esse nome de Allan Kardec porque, para ele tinha o espírito, né, do Allan Kardec, que verdadeiramente era o Allan Kardec, que era um gênio aí acho que era da filosofia, não me fugiu da memória agora, Então, ele traz para si esse nome de Allan Kardec, mas não era o nome. Então, foi ele que foi o pai, né, disso tudo aí, dos kardecistas, né, que creem no Espiritismo. Nós não cremos no Espiritismo. Então, temos que ficar ligado que não há reencarnação. Cristo não reencarnou. Cristo encarnou. Amém? Vamos lá, para a gente terminar isso aí. O 5, as escrituras proíbem a consulta dos mortos, os mortos não podem mais entrar em contato com este mundo. 5. As escrituras proíbem a tentativa de consultar os mortos. Ainda Deuteronômio 18:11, Isaías 8, 19, Levíticos 19:31. Os mortos não podem mais entrar em contato com este mundo. Acabamos de ler aqui Lucas 16:30-31. Aqui fala de ressuscitar e não de encarnar. 6. Os mortos estão agora sob a guarda de Deus e não sujeitos aos médiuns, aguardando a ressurreição. 7. Portanto, agora não há mais opção após a morte. Os salvos no paraíso e os não salvos no Hades ou Sheol. Os primeiros para a vida eterna com Cristo e os do Hades e Sheol para a vergonha e desprezo eterno, que é a segunda morte. Amém, irmãos? Então terminamos aqui. Irmão, se tiver alguma coisa para falar, fala rapidamente. Estamos terminando. Os espíritos, ele se baseia também. Fala alto, pastor. Ele se baseia também quando a Bíblia fala sobre o espírito de Elias. Eles falam que reencarnou. Eles se baseiam nisso. Agora, é incrível como eles usam a Bíblia, né? É incrível. Aí se baseia dizendo que Elias reencarnou em João. Quando ele fala sobre o espírito de Elias, aí eu estava até pensando, mas como? A Bíblia não diz isso não, cara. Diz sim, não fala sobre isso. Não diz que reencarnou, não fala nada disso. Então se baseia e usam a Bíblia. A gente vê. Aí eu até falou comigo, eu falei, Jesus é o pai da luz. E para eles e para os espíritas, Jesus foi um médium e um profeta, nada mais que isso. Como os budistas também. Então, essa colocação que o pastor colocou, irmãos, aqui tem algumas traduções que falam, né, que ele virá no espírito de Elias, né, ou virá na unção de Elias. O que a Bíblia está dizendo não é que Elias viria, mas João Batista viria na virtude, ou seja, João Batista viria com o mesmo espírito profético de Elias. Então a gente temos que entender isso, porque a pessoa pega, né, lê a Bíblia de qualquer jeito, aí não consulta, aí eles ainda falam assim, ó, que negócio de teologia, que negócio de teólogo. Eles são tão inteligentes que teologia quer dizer estudo da palavra. Aquele que estuda a palavra de Deus, mesmo não sendo um teólogo, ele é um teólogo. Ele está fazendo teologia, ele está estudando, para você ver onde é ignorância, porque o diabo ele penetra no coração desses homens para falar que precisa estudar. Pedro era analfabeto, chamavam de Pedro de analfabeto. E Pedro era o quê? Comerciante. Então a gente tem que entender, irmãos, Pedro não precisou, os discípulos não precisaram de estudar. Quem falou que não? Ele esteve com os maiores teólogos do mundo durante 3 anos. E se eles não estudaram o Evangelho, porque não tinha sido escrito, e se não estudaram a lei, é porque não tinha nas mãos, eles ouviram, mas temos que entender que naquele período foi um período de necessidade, ou seja, quando ele enviou os 12 mais 70. Então isso é questão de interpretação. Então, o pastor Cleodino levantou aqui, é isso aí. Eles pegam uma Bíblia. O que o diabo fez lá no deserto?
Ele usou o quê? Opa. Ele usou a Bíblia. E Cristo chegou para ele e falou: cantarei assai. Falou isso para ele? Eu quero profetizar. Hoje falo, eu profetizo. Hoje a pessoa fala: eu quero profetizar na tua vida. É outro erro. Eu só fico vendo outro erro. Aonde que a Bíblia diz que manda profetizar? A Ezequiel 37, pastor, mandou profetizar. Mandou? Mas quem mandou profetizar? E o que ele mandou profetizar? Foi eu que falei, foi Ezequiel que chegou e falou: eu profetizo, levanta e tenha carne e osso. Foi ele que falou? Ou foi quem que falou com ele? Como é que eu vou profetizar aquilo que Deus não mandou eu falar? Como é que eu vou profetizar que Deus vai me dar um carro novo se Deus não falou nada comigo? Como é que eu vou falar que Deus vai salvar a minha família se até então Ele não falou nada comigo que Ele ia mover céu e terra? Mas Ele falou que ia salvar a minha família aqui. Aqui está. Aqui Ele falou. Então, irmãos, é o que eu estou falando, temos que ter cuidado. Uma igreja sadia, ela vive disso aqui, ó, de palavras. E que é dons espirituais, Paulo fala: buscar os dons com melhor zelo. Mas também, né, nem todos vão ter o dom da cura, nem todos vão ter o dom da palavra, nem todos vão ser pastores, nem todos vão ser presbíteros, nem todos vão ser mestres. Então nós temos que entender isso. Amém? Então o diabo, ele pega a palavra para te confrontar. Pega uma testemunha de Jeová. Vem cá, pastor. Pega uma testemunha de Jeová. Eu conhecia uma senhora da testemunha de Jeová, era minha amiga. Não sei se ela morreu. A gente parava para conversar. Irmãos, tu acha que aí que eu ficava, ela falava para mim, eu ficava de debate? A gente lia a palavra junto e cada um respeitava a sua opinião. E aquela senhora, ela, se desse mole para ela botava a gente no chinelo. Tá? Então, irmãos, que os irmãos possam ficar com essa palavra. Próxima aula, a gente vai falar da ressurreição. Rapidamente aqui. A gente vai falar da ressurreição. O que é a ressurreição? A ressurreição dos salvos e a ressurreição dos não salvos. E se der tempo, a gente vai falar da segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Passo para o nosso pastor.